Olá, gente linda, espero que todos vocês estejam ótimos, se cuidando, cuidando do próximo. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre os testes sorológicos para detecção de anticorpos contra o novo coronavírus. Em primeiro lugar, gente, quem quiser relembrar as medidas de prevenção ou quem perdeu esses vídeos, não tem problema, é só clicar lá no link da minha bio, no IGTV, ou clica aqui ó, no meu site, mulheresnafisicaunb.com. Bom, gente, então, voltando ao assunto de hoje, em que eu vou falar sobre os testes sorológicos, né? Basicamente, existem duas categorias de testes que a gente pode utilizar para detectar uma possível infecção pelo coronavírus, que são os testes sorológicos e os testes de PCR. No vídeo de hoje, eu vou tratar especificamente dos testes sorológicos e no próximo vídeo eu vou tratar do PCR, então eu aguardo vocês nos dois. Então, em primeiro lugar, por que ele tem esse nome? Por que é teste sorológico? Basicamente, ele é baseado na análise do soro que a gente obtém a partir de amostras de sangue. Ou seja, o sangue, gente, ele carrega uma série de informações que a gente pode sondar a nossa saúde. Ou seja, a gente pode saber o número de hemácias, de glóbulos brancos, de vitaminas, sais minerais, hormônios, dentre outras informações. E uma delas que a gente pode saber são o que a gente conhece como imunoglobulinas ou anticorpos. O que são os anticorpos? São glicoproteínas sintetizadas pelos linfócitos B que fazem parte da barreira de proteção da nossa saúde, ou seja, fazem parte do nosso sistema imunológico, da nossa reação imunológica, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente faz o exame sorológico, basicamente o médico vai passar uma prescrição para você, você vai lá no laboratório de análise clínica, vão retirar uma amostra do seu sangue, e a partir dessa amostra de sangue, a gente consegue dizer o que tem no seu sangue e em que concentração ela existe, beleza? Bom, e o que acontece então no caso da Covid específico da Covid-19 é justamente o que? O que a gente vai ver são duas imunoglobulinas, que são a imunoglobulina M e a G. E aí você fala, mas o que é isso? A gente produz 5 imunoglobulinas, mas essas são as que estão sendo utilizadas nos testes diagnósticos, tá? E aí o que acontece? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar em como que acontece a infecção, né? Então, para uma infecção pelo coronavírus ser bem sucedida, lembra que a gente tem aquela relação entre carga viral e tempo de exposição. Vamos supor que o vírus entre em contato com a sua célula. A infecção vai ser bem sucedida quando ele consegue entrar na sua célula e botar ela para fazer novos coronavírus. Ou seja, ela pega todo aquele arsenal da sua célula que estava lá trabalhando lindamente ou no lugar onde ela estava fazendo o que ela tinha que fazer e ela passa simplesmente só a produzir novos coronavírus. Ou seja, as suas células, numa infecção, elas viram fábricas de novos coronavírus. Então, se a gente pensa, por exemplo, aqui na resposta, né, ou título, ou concentração pelo número de dias, depois do período de incubação, então as suas células começam a fazer muitos coronavírus. Então, o que acontece? A carga viral começa a subir. Então, gente, por isso que aquelas medidas de prevenção se tornam ainda mais importantes. Elas já são importantes sem carga viral, então nem se fala. Então, o que acontece? Nesse meio tempo, lá por volta do 7º dia em diante, é possível que o seu organismo passe a produzir anticorpos para combater esse novo coronavírus. Né? Então, o que acontece? A gente tem que lembrar que a gente tem dois tipos de resposta imunológica. A gente tem a resposta imunológica nata, que é aquela com a qual a gente nasce, e a resposta imunológica adquirida. O que acontece? Na resposta imunológica nata, ela permite que nos primeiros meses de vida, né, um bebê possa se defender de agentes externos, né, como vírus, bactérias, vermes, dentre outros. Mas, na medida em que a criança vai crescendo, o que vai acontecer é exatamente o que? Ela vai conviver com outras pessoas, vai tocar em objetos, etc, né? Vai adquirir o que o povo costuma chamar de vitamina S, né? Que justamente, deixa as crianças, né, comer areia do parquinho, interagir com outras crianças, enfim, andar de pé descalço. Mas tudo isso é fundamental para estimular o sistema imunológico a ter uma resposta imunológica adquirida, ou seja, ao entrar em contato com esses patógenos, ele começa a identificar e aprender a combatê-los. Então, ele vai evitar uma infecção ou então combater caso ele esteja causando alguma doença, né? E nesse quesito se enquadram as vacinas também, beleza? Então, vacinar é fundamental.
Bom, e aí o que acontece? Então, nesse caso, quando a gente tem aqui, basicamente a resposta imunológica, ela pode começar, mas por volta do 7º dia em diante. Então, não é uma resposta imediata, não é aquela coisa assim, ai meu Deus, tem um vírus aqui, vamos combater. Seria ótimo se fosse instantâneo, mas na verdade o organismo ele tem uma janela de tempo que ele precisa para identificar, produzir anticorpos e começar o combate, beleza? Então, o que acontece? Como que funcionam esses testes, então? Lembrando que o teste sorológico, ele não detecta o vírus, ele detecta anticorpos produzidos. E a gente tem 3 métodos de análise química que a gente pode fazer no laboratório. Então, eu coloquei aqui para vocês. A gente tem a quimiluminescência, o ELISA e o teste rápido. E aí, o que acontece? O que é o teste de quimiluminescência? Ele é muito parecido com o teste do luminol, né? O que é uma quimiluminescência? É quando você tem uma reação química entre 2 ou mais reagentes que produz luz quando essa reação acontece. E no caso do teste por quimiluminescência para Covid-19 especificamente, o que vai acontecer? Se no seu sangue existem anticorpos, porque você produziu, quando eles entrarem em contato com o reagente que tem lá no laboratório, eles vão emitir luz. Ou seja, se a sua amostra for uma amostra que emite luz, a sua amostra deu reagente ou positiva para a presença de anticorpos, tá? O outro método, que é o ELISA, ele é baseado no método da interação entre anticorpo e antígeno. Os anticorpos têm essa estruturinha aqui em Y, como está aqui em rosa no quadro. E o que acontece? O antígeno é um agente externo. Então, e ele se liga especificamente ao antígeno. Não é para qualquer antígeno que aparece, não é qualquer coisa que aparece na frente que o anticorpo se liga. Então, o que acontece? No teste ELISA, ele tem um antígeno específico relacionado ao novo coronavírus que se liga especificamente a esses anticorpos. Então, se no seu sangue tiverem anticorpos específicos para o novo coronavírus, esse teste ele dá reagente ou positivo para a presença de anticorpos. O terceiro e último teste é o teste rápido, que a gente tem visto tanto falar, que é aquele da plaquinha, onde você coloca uma gotinha de sangue. Ele é um teste imunocromatográfico, tá? Basicamente, o que acontece? Ele é tipo um papelzinho, tá? Que nem esse aqui, isso aqui é só um papel, tá, gente? Então, é tipo um papelzinho, onde você coloca reagentes específicos para esses anticorpos. Então, se a sua gotinha de sangue que você pingar ali tiver anticorpos específicos para o novo coronavírus, a sua amostra dá reagente ou positiva para a presença de anticorpos no novo coronavírus. Basicamente, gente, esse teste rápido, né, ele é o mesmo princípio que a gente tem no teste de gravidez de farmácia, tá? A diferença é só o que vai envolvido, tá bom? Mas a ideia, o princípio é o mesmo. Agora, qual que é o problema com o teste sorológico? Existe o problema principal, que é o teste dar um falso negativo. O que isso significa? Em primeiro lugar, gente, só porque o teste deu negativo para a presença de anticorpos, é isso mesmo que significa, só que não tem anticorpos da amostra. Não significa que a pessoa não tem o coronavírus. Isso pode acontecer por 2 motivos. Em primeiro lugar, só a gente relembrando aqui, lembra que existe uma janela de pelo menos uma semana para o corpo começar a produzir anticorpos. Então, se o teste for feito antes desse período, o teste sorológico, ele vai dar um falso negativo. Do mesmo modo, existem alguns estudos já publicados, eu deixo o link aqui nos comentários embaixo, falando justamente que algumas pessoas que não estavam infectadas pelo novo coronavírus não produziram anticorpos. Então, elas estão infectadas, elas podem transmitir o novo coronavírus, mas o teste sorológico dá negativo. Então, o problema do falso negativo é que a pessoa pode ter a falsa sensação de segurança, achar que não tem o coronavírus, que não está infectada, e pode infectar outras pessoas sem saber. E o problema é que isso é muito arriscado, porque a gente até agora, apesar de muitas descobertas terem sido feitas, existe muita coisa a ser descoberta. E a gente não sabe quem da população que for infectada que pode desenvolver complicações da Covid-19 e eventualmente até morrer, né? Não só necessariamente só as pessoas que estão no grupo de risco, gente. Já existem dados suficientes falando que isso não necessariamente é fato. Então, gente, nesse caso, todo cuidado é pouco. Então, todas as medidas de prevenção continuam sendo válidas, né? Lavar as mãos, praticar o isolamento social e, se não for possível, se precisar sair de casa, use máscara e use álcool em gel. Todas essas medidas são super necessárias para prevenir a disseminação do novo coronavírus.
Então, gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que tenha trago informações importantes para vocês. Quem tiver dúvidas e comentários, pode comentar aqui embaixo que eu respondo. E não perca, o próximo vídeo eu falo sobre o teste PCR e por que ela é o padrão ouro para justamente fazer o diagnóstico com relação ao Covid-19. Então, gente, se cuidem, beijo grande e até o próximo vídeo.